gente, tudo bem? Aqui quem fala é Sérgio Maciel e hoje vamos fazer um Responda Se Souber. Só que vai ser uma resposta se souber diferente, porque geralmente eu pego as perguntas lá do meu Instagram e aí a gente abre aqui e a gente vai respondendo junto, mas hoje, se vocês sabem, a gente tem alguns cursos aí, né? O principal deles é o The Next Academy, que é uma plataforma completa, onde ali tem acesso a mais de 40 cursos, etc. Que vocês conhecem, não vou fazer propaganda hoje, só tô falando aqui. E nesses cursos, geralmente tem grupos no WhatsApp comigo. E lá as pessoas mandam perguntas e respondem as perguntas, e hoje eu vou responder com vocês essas perguntas, porque geralmente, como no grupo ali o cara tá estudando, então ele tem perguntas mais profundas. Tem perguntas mais específicas que eu acho interessante trazer aqui pro YouTube. Então hoje eu vou abrir o grupo do WhatsApp aqui com vocês, inclusive tá aberto aqui já, e eu vou responder essas perguntas em áudio lá dos alunos, que eu sempre faço isso, mas eu só vou juntar os dois, e aí eu vou mostrar pra vocês, porque talvez a dúvida deles seja a dúvida de alguns de vocês. Então tá aí esse Responda Se Souber especial. Bora começar. A gente já começou com uma boa aqui, ó. Elivelto Anjos, ele perguntou: boa noite, Sérgio Maciel. O juiz Jefté sacrificou a filha, ele poderia não fazer, levando em consideração números 30 e também que Deus não... Peraí, e também que não era um sacrifício do agrado de Deus? Outra coisa, como fica a questão dos votos no Novo Testamento? Alguém fala sobre isso? Ele tá falando pro pessoal do grupo falar. Então bora lá. Tem duas questões que ele traz aqui. A primeira é o famoso voto de Jefté e a segunda é sobre votos hoje em dia. Não sei se você sabe, vou dar um contexto aqui antes de responder pra ele, que eu vou responder junto com vocês. O voto de Jefté foi aquele voto com um cara, ele era um juiz da época de Israel, e aí ele está numa batalha, e ele fala pra Deus: Senhor, o Senhor me deixar vencer essa batalha, o primeiro que sair de casa será sacrificado em teu nome. E existem duas possibilidades diferentes sobre o que era esse sacrifício que Jefté ofereceu. E aí eu vou abrir com vocês aqui, antes de responder a ele, né? Lá em Juízes, capítulo... A história de Jefté, o capítulo 18? 17, eu não lembro. Não, é capítulo 11, né? Bora pro capítulo 11 de Jefté. Tá aqui, ó. Josué, capítulo 11, versículo 29. É o que tá escrito: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade, Manassés, e passando por Mispe, Gileade, etc. E aí, no versículo 30 diz: e Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Então, a gente já tem uma frase aqui muito sinistra, né? Caraca, que doideira, gente. Como assim tu oferecer a primeira pessoa que vier em holocausto ao Senhor? Mas o Jefté, ele venceu a batalha. E o Senhor entregou nas mãos de Jefté. Beleza. Versículo 33. Ele os derrotou desde Aroena. E aí, quando no versículo 34 o Jefté volta para casa, em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro. Então a gente já tem o problema número 1, né? Que o Jefté, ele falou que ia oferecer alguém em holocausto. Pior, a gente tem aqui... será que Deus ia aceitar esse voto? Mas a gente tem um segundo problema. Quando ele chega em casa, quem sai é a filha dele. E aí, olha o que o versículo deixa um pouco claro aqui. E ela era a única filha. Ele não tinha outro filho nem filha. Por que o texto deixa isso bem claro? A gente já vai descobrir. Quando Jefté viu que ele teria que sacrificar sua filha, ele rasgou suas vestes. E aí ele diz: ah, minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E em Números 30, a Bíblia deixa bem claro que aquele que faz um voto ao Senhor não pode voltar atrás. E aí a filha de Jefté disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor? Faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou de seus inimigos, os filhos de Amon, e ela disse ao seu pai: que me seja concedido isso, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça aos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a, pois, por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. É meio macabra essa história, meio doida, como a gente percebe. Caraca, o cara matou a filha dele, e aí, como é que Deus aceita um sacrifício desse? Que loucura é essa? Mas você percebeu como o texto, ele faz umas menções esquisitas? Porque a menina passa 2 meses não chorando porque ela vai morrer, mas ela passa 2 meses chorando pela virgindade dela. E o texto, um pouquinho aqui em cima, uma coisa que eu marquei aqui para deixar bem claro, é que o texto deixa bem claro
que Jefté não tinha um único filho ou filha. Então existem duas interpretações hoje do que aconteceu nessa história. A primeira é que Jefté de fato matou sua filha, e aí a gente teria que lidar com o problema como é que Deus aceita o sacrifício humano, tal, porque ele ofereceu um holocausto ao Senhor. Tem esse problema aí. A segunda interpretação é que na verdade ele não ofereceu ela em um holocausto. O que aconteceu foi que ele ofereceu sua filha ao Senhor. E por causa disso, ela nunca pôde ter relação com homem algum. Ou seja, a filha dele foi virgem até morrer. A filha dele nunca conheceu nenhum homem. É por isso que ela vai chorar pela virgindade dela. E é por isso que o texto deixa claro que Jefté, ele não tinha outros filhos. Porque basicamente o Jefté não teria descendente. O Jefté seria esquecido da história, ele não teria descendência, a filha dele nunca casou com nenhum homem, e o jeito do povo de Israel para a família de Jefté não ser esquecida foi fazer essa festa aqui que no final diz, né, que tornou-se o costume em Israel das filhas saírem 4 dias para chorar pela filha de Jefté. Então o texto ele dá essa possibilidade também de interpretação. Mas tá, tem duas interpretações aí, qual é a certa? A Bíblia não deixa claro que ele matou a filha dele? Bora lá, existem essas duas interpretações. A primeira, que o Jefté de fato ofereceu sua filha, eu já vou falar desse problema gigante que a gente tem aqui para resolver se foi esse mesmo. E a segunda é que ele não ofereceu sua filha, ele só dedicou ela ao Senhor e ela morreu virgem. Por quê? Eu vou defender a primeira e a segunda para depois ir para a primeira e mostrar que ela não faz sentido, mas encontrar a possibilidade de entender ela. Lá em Levítico, eu vou abrir aqui o versículo, Levítico, capítulo 27, acho que é o 27, deixa eu abrir aqui, do versículo 1 ao 8, basicamente ensina que quando alguém é oferecido em voto ao Senhor, ou em um holocausto, a oferta pode ser trocada simplesmente por uma oferta monetária. Eu vou ler para vocês só os 3 primeiros versículos. Ó. Fale aos israelitas e diga-lhes, quando alguém fizer um voto especial ao Senhor, com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até 60 anos, a avaliação de 600 gramas de prata segundo o peso do padrão santuário. Então, literalmente, o versículo está falando isso. Pessoas que foram oferecidas ao Senhor podem ser resgatadas com dinheiro. Olha o versículo 4. Porém, se for mulher, a avaliação será de 300 e 600 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas. Se for mulher, será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas, etc. Né? Inclusive, o texto vai continuar dizendo, se a pessoa for pobre, ela pode simplesmente se apresentar ao sacerdote e o sacerdote vai ver um jeito dela resolver essa situação. Então, tipo assim, o texto aqui é bem claro, né, de Levítico capítulo 27, que, cara, tinha possibilidades. Ele ofereceu a filha dele em holocausto, mas era uma oferta de dedicação ao Senhor, porque o holocausto, a palavra holocausto, ela significa dedicação, ou oferecimento, basicamente, mas holocausto é oferta queimada no geral. Mas como Deus não aceita o sacrifício humano, é bem mais possível que, na verdade, ele ofereceu a pessoa, da mesma forma que o próprio Samuel foi dedicado ao Senhor. Ele foi oferecido como uma oferta ao Senhor. Samuel morreu, mas ele foi oferecido ao Senhor. Então ele viveu a vida dele para o Senhor. No caso de Jefté, ele talvez tenha feito isso. Ele talvez tenha oferecido a pessoa ao Senhor e aí ele pagou o valor e aí deixou sua filha virgem para cumprir seu voto. Foi isso que ele fez. E o texto parece deixar isso meio que implícito. Porque o texto lá que a gente já leu aqui de Jefté, ele diz isso, né? Que a menina chorou não pela morte, mas ela chorou pela virgindade dela. Então essa é a resposta que eu vou dar aqui pra ele. Já eu vou gravar a resposta pra vocês vão ver junto com ele a minha resposta. E aí eu tô dando um panorama geral aqui pra vocês pra como eu cheguei a essa conclusão. Mas antes disso, antes de eu responder ele aqui, eu vou dar a primeira vertente lá que eu acabei não falando muito bem. Que era a vertente de que de fato ele matou a filha dele. Primeiro que o Jefté, se tivesse feito isso, ele foi muito burro, né? Pô, tinha outras opções, não precisava ter matado a filha dele. Segundo que Deus nem aceitaria a sua oferta. E mesmo que ele tivesse feito, não necessariamente a Bíblia mostra que Deus aceitou. Até porque Deus já tinha escolhido ele como juiz. E ele, no meio da batalha, por medo, fez o voto. Então a Bíblia, não foi Deus que mandou ele fazer aquele voto, foi ele que fez. E talvez ele já até fosse vencer. Mas aí ele fez o voto porque ele ficou com medo e ele achou que ele venceu por causa do voto. Mas ele já ia vencer porque Deus já tinha chamado ele como juiz. Entendeu? Então não faz sentido. Ele só foi burro se ele fez o negócio dele. Por isso que eu fico mais com a segunda possibilidade. Inclusive, o Jefté, ele é colocado lá em Hebreus capítulo 11 como na lista de heróis da fé.
Então não seria muito coerente um cara que simplesmente matou a filha dele porque ele foi burro entrar na lista de heróis da fé. E eu vou voltar aqui, menino, pra gente responder finalmente a resposta à pergunta dele, né? Olha, existem duas possibilidades pro voto de Jefté. Quando a gente lê rápido, a gente não percebe essas nuances, mas o que a gente lê? O cara matou a filha dele, que loucura é essa? Como é que Deus aceita esse sacrifício, né? Mas se a gente olhar pro próprio texto, tem algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, o texto lá de Juízes 11 deixa bem claro que Jefté ele não tinha outro filho, ou seja, só tinha ela como filha. No povo de Israel tinha esse negócio muito importante das pessoas terem descendentes, e quando alguém não tinha descendente, essa pessoa era esquecida. E o povo de Israel, eles tinham muito, eles tinham esse preso, né, de não serem esquecidos da história. E no caso de Jefté, quando ele oferece a filha dele como sacrifício, ele como holocausto, ele acaba ficando sem descendentes. Inclusive, ela vai chorar no monte por 2 meses, não porque ela vai morrer, mas por sua virgindade. Então é muito esquisito quando a gente olha esse texto e fala, caraca, ele matou a filha dele? Pois é. Talvez não, porque tem uma segunda linha de interpretação. Essa segunda linha diz que, na verdade, Jefté nunca chegou a matar a filha dele, mas ela ficou virgem para sempre. E é por isso que o texto deixa claro que ele só tinha ela como filha, ou seja, ele seria esquecido, ele não teria descendente. E o texto também deixa claro que ela foi chorar pela sua virgindade. E no final do texto diz que um momento de dedicação foi feito pelo povo de Israel para não esquecer da família de Jefté. O povo começou a se reunir no monte, no caso as mulheres, para não esquecer do que o Jefté fez. E tá, mas aí ele mentiu, ele quebrou o voto, porque Números 30, verso 2 diz que não pode se quebrar voto feito a Deus? Não, porque lá em Levítico capítulo 27, do versículo 1 em diante, diz que quando pessoas eram dedicadas ao Senhor, em holocausto ou qualquer coisa, mas o texto ele usa a expressão dedicada ao Senhor, porque o holocausto é uma dedicação, né? No caso, uma oferta queimada, mas o texto de Levítico capítulo 27 diz dedicado ao Senhor. A oferta, né, a pessoa, ela poderia ser trocada por uma oferta monetária. Então o Jefté simplesmente poderia ter pego a filha dele, que ele dedicou, dado a oferta monetária e dito para ela não mais se deitar com nenhum homem. O que aconteceu? Ela não se deitou, ela ficou virgem para sempre e o Jefté, ele teoricamente teria seu nome esquecido. Mas lá em Hebreus capítulo 11 ele é lembrado como um dos heróis da fé. E simplesmente pelo nome dele estar lá, talvez essa segunda interpretação seja a mais válida para esse texto, que o Jefté nunca matou a filha dele. O que ele fez foi pagar isso que Levítico capítulo 27 deixa pagar, quando uma pessoa oferecida paga o valor monetário, e aí ela ficou virgem para sempre. Esse que é a resposta mais simples para essa dúvida aí. E quanto à segunda questão, que é a questão dos votos no Novo Testamento, né? A gente tem que Jesus ele diz bem assim, não prometam nem pelo céu, nem pela terra, nem etc, porque a gente não tem poder nenhum sobre isso. A gente tem votos acontecendo no Novo Testamento? Sim, mas por Paulo. Acho que Paulo é um dos poucos caras que aparecem fazendo votos no Novo Testamento. E quando ele faz isso, ele faz num contexto de mostrar para os judeus que ele ainda tinha a tradição judaica. Tiago, ele fala pro Paulo, tem um pessoal aí entregando voto, vai lá tu também para mostrar que etc. Então a gente vê isso num contexto muito judaico, isso é coisa de judeu. Jesus manda a gente não prometer, etc, que sua palavra seja assim, sim, não, não. Então esse negócio de fazer voto no Novo Testamento, cara, não tem tanta validade assim, é coisa de judeu. Até quando Paulo faz, ele faz para mostrar para os judeus que ele faz coisas de judeu. Então não faz muito sentido hoje em dia a gente fazer voto e Jesus, ele meio que deixa isso mais ou menos claro quando ele diz pra gente não jurar nem pelo céu, nem pela terra e etc. E nossa, já tem 25 minutos de gravação só de eu respondendo essa pergunta. Ficou um negócio gigantesco, né? Eu respondendo uma pergunta só, olha que doideira, pra vocês verem como a gente tenta dar respostas completas nesses quadros. Eu acho que isso aqui dá um vídeo só, né? Não sei quanto tempo vai dar isso aqui, bora ver, eu vou pedir pra editarem e a gente vai ver. Então, eu respondo se souber diferente, eu respondi uma única pergunta, né, que demorou aqui eu tô com 25 minutos de gravação. Depois que cortar, bora ver quanto fica. Mas se não, eu vou deixar assim mesmo, bora ver o que vai dar. Curte esse vídeo, se você tinha também essa dúvida, o que aconteceu com a filha de Jefté, se ele matou ela, tal, compartilha pro pessoal da igreja, que eu sei que muita gente tem essa dúvida. Fala dessas duas possibilidades aí de interpretação e fala como a segunda é melhor. E eu espero vocês no próximo vídeo, um vídeo que talvez tenha mais perguntas que esse, né, que esse aqui foi bem esquisito. E até a próxima. Tchau.